Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês um personagem preferido meu de algum jogo e eu vou relacionar com algum livro que eu já li, né, óbvio, e vou recomendar esse livro pra vocês. Todos eles vão ser bizarros, então assim, bizarros do tipo, quando eu falar os personagens, se alguém conhece o livro e conhece o personagem, a pessoa vai ficar assim, o que essa garota tá falando? Eu tive essa ideia porque uma amiga minha me deu uma ideia de um vídeo que era... não era exatamente assim, mas era, tipo, parecido com essa. Então, estamos aqui hoje, graças a Isabela. Obrigada, Isabela, você é linda. Aproveitando que eu tô mandando beijo, eu vou mandar um beijo pra minha outra amiga, Anne, que tá me pedindo um beijo tem, tipo, muito tempo. E agora eu vou mandar. Um beijo, Anne, você também é linda. O primeiro personagem que eu vou relacionar com o livro vai ser o Istaramal de Ensemble Stars. É um jogo de música, então a história ela é toda em volta, não toda, né, mas assim, centrada em música. Eles estudam numa escola de idols e eles estão lá para se tornarem idols. Ele faz parte de um grupo que chama Trickster. E o Trickster decidiu que eles iam fazer uma revolução lá no sistema da escola, porque tava tipo uma merda. E aí a galera que tava no topo não era muito legal. E eles falaram: a gente vai fazer uma revolução nessa parada. E a gente que vai ficar no topo, porque sim, nós somos os protagonistas dessa merda. Por isso, o livro que eu decidi dar pra ele é sim da Marissa Meyer, por motivos, não necessariamente Cinder, tipo, eu peguei Cinder porque é o primeiro, mas no caso era, tipo, As Crônicas Lunares inteiro. Porque toda vez que eu penso em revolução, eu acabo sempre pensando nas Crônicas Lunares. Isso não é uma coisa muito que tem a ver com esse livro, tem mais a ver com, tipo, a partir do segundo. E quando eu tava pensando nisso, eu cheguei nessa relação por causa desse rolê mesmo de revolução e vamos tirar o governante do governo porque tá sendo um governo bosta, tá machucando as pessoas. E em Ensemble Stars foi, tipo, do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, óbvio, mas tem a mesma ideia. E As Crônicas Lunares tipo assim, é de longe uma das minhas séries de livro preferida. Eu amo muito, muito esses livros. Quando eu comecei a ler, eu achei que ia ser, tipo, muito bobinho e clichê e tal, porque é releitura de conto de fada, então eu tava meio, ok, romance, blá blá blá. E realmente tem o romance, tem as partes dos contos de fadas que é, tipo, muito legal. E tem uns clichês, sim, principalmente nesse livro. Tipo, o primeiro livro, ele é o mais, assim, e mesmo sendo assim, quando eu comecei a ler, ele me pegou desde o começo. Só melhorou, tipo assim, cada livro vai melhorando mais e mais. Tipo assim, ok, algumas coisas são bem previsíveis, principalmente no primeiro livro. Eu tô com a sensação que eu já falei isso em algum vídeo, mas eu não lembro. Se eu tiver falado, falarei de novo, porque eu amo esses livros, eles merecem ser enaltecidos. Então, se você não leu, leia, porque eles são muito bons. E aproveitando que eu ainda tô falando das Crônicas Lunares e tava falando, será que eu então estava falando de Stars, eu queria colocar outro personagem que é do mesmo jogo, que é a Arashi Narukami, porque sim, eu amo ela e ela merece ser, assim, falada, comentada em qualquer momento. Qualquer momento é o momento dela. Porque ela faz parte de um grupo, né, musical, de idol e tal, blá blá blá, que não é o mesmo grupo do Isara, e ela faz parte do Knights, como o nome diz, são os cavaleiros. E não tem como você pensar em, tipo, cavaleiros e reis e etc, sem pensar em conto de fada. E nas Crônicas Lunares tem até um interesse romântico aí, que não é desse livro, né, mais pra frente, que ele era, tipo, um soldado lá, cavaleiro, assim, mais ou menos. Isso... e tá, enfim, essa relação existe na minha cabeça, eu precisava comentar sobre ela, porque a Arashi é a Arashi, então admirem ela. O segundo personagem é o Kaia de Genshin Impact. Tenho que dizer que, mesmo depois da explicação, talvez isso não faça muito sentido, porque pra eu falar de algumas coisas eu ia ter que entrar em spoilers e eu não vou dar spoiler de nada. E apesar de não ser um livro, né, o que eu vou falar aqui é um mangá, mas que eu vou relacionar com ele é Pandora Hearts, da Mochizuki Jun, porque... ok, tá. Começando do começo, esse aqui é o terceiro volume, porque o resto tá, tipo, ali em cima e eu tava com preguiça de pegar. E também porque esse volume chegou por último, eu comprei ele faz pouco tempo, eu finalmente tenho.
com a capa de um dos meus personagens preferidos da vida, o Break, eu amo ele, então eu precisava de pegar esse volume e não pegar o primeiro. Mas vai ajudar nesse caso, porque o que eu tenho pra falar do Kaia em relação a Pandora Hearts tem a ver com o Break, tipo, ele é a razão. Então, tanto a Genshin Impact quanto o Pandora Hearts tem universos em que o vilão principal, digamos assim, vem do abismo, ou é o próprio abismo, ou passou pelo abismo. Tem alguma coisa a ver com abismo, tá? O abismo tá lá, o abismo não é bom. De forma diferente, apesar de ter o mesmo nome, o abismo de Genshin não tem, tipo, nada a ver com o abismo de Pandora Hearts. Essa é a primeira relação, que não tem necessariamente a ver com o Kaia, só com, tipo, com o jogo. O resto é, tipo, dele relacionado com o Break, porque eles dois são personagens que são, tipo assim, elenco principal da obra. E por mais que eles são do lado do mocinho, mas, tipo, tem aquele ar de, será mesmo? Dúvidas, né? Vai que essa pessoa não tá falando a verdade. Pra quem só joga o jogo, talvez isso não faça muito sentido, porque essas coisas do Kaia tem mais a ver com a comic que tem. Mas, mesmo assim, eu acho que mesmo só no jogo, ele... passarinho. Ele já tem um ar, assim, pelo menos de que sabe mais do que ele tá falando, sabe? E o Break tem essa mesma vibe. E também os dois mostram um dos olhos. Porque o Break tampa o olho dele com o cabelo. E o Kaia tem um tapa-olho, então... motivos suficientes. Tá, mas a questão é, leiam Pandora Hearts, porque é, tipo, muito bom, a história é muito boa, não é muito difícil de ler, tem só 24 volumes, tá completo há muito tempo atrás, então, assim, tem gente que não começa a ler mangá, tipo, pessoas que não estão acostumadas, né? Tem gente que não começa porque tá lançando e aí não sabe como é que faz. Tem que acompanhar toda semana, ou tem que acompanhar todo mês. Tipo, não, Pandora Hearts já acabou. Você pode simplesmente ler, você não precisa nem assistir o anime, até porque o anime é ruim. Falando nisso, eu não sei como explicar a história. Basicamente, tem o Oz, ele é um moleque que tá fazendo, acho que 15 ou 16 anos, alguma coisa assim. E aí tinha um ritual, festival, uma celebração de maioridade quando ele atingisse 15 ou 16 anos, eu acho que é 15, mas tudo bem. E aí, porque ele era uma das casas, ele fazia parte, era o herdeiro lá, de uma das casas nobres de lá, não sei onde. E aí, no dia dessa celebração, deu merda. Ele foi sequestrado, mandaram ele pro abismo, deu problema. Assim, o abismo, eu não sei explicar o que é um lugar muito louco da cabeça, tem umas coisas muito doidas lá, mas digamos que era tipo uma prisão pros piores crimes do mundo. E aí o Oz foi mandado pra lá porque o crime dele era ter nascido. Tadã! E aí ele fica... O que é isso? Meu Deus do céu. E por que o crime dele era ter nascido? Você só saberá quando você ler. Por favor, leia porque é muito bom. É um dos meus mangás preferidos e a história é tudo. O próximo personagem chama Fenrir Godspeed. Ele é de um jogo que... esqueci o nome do jogo, vai. Eu esqueci. Ikemen... Kakumei... O que é Kakumei, meu Deus do céu? Ikemen... Tá. Ele é de um jogo que chama Ikemen Revolution Alice in Wonderland, eu acho. Eu sei que em japonês é Ikemen Kakumei Aristokoi no Mahou, mas eu não lembro o nome em inglês. Eu acho que é Alice in Wonderland, não tenho muita certeza, mas enfim. Ele é desse jogo aí, que é um dating game. E... e o livro que eu vou falar vai ser Six of Crows, da Leigh Bardugo. Porque ele tem uma personalidade muito parecida com a do Jasper de Six of Crows, que também é um personagem preferido meu. Assim, contextos completamente diferentes, eles têm uma personalidade muito parecida, eu não sei explicar, mas eles têm a mesma vibe. E tanto o Jasper quanto o Fenrir, eles gostam, tipo, de pistola. Eles estão sempre com os revólveres e, tipo, gostam muito dos revólveres. Eu não sei como explicar isso, tipo, melhor do que o jeito que eu tô fazendo. Mas, sério, tá. Tá.
Eu juro que é parecido, eu não sei explicar a personalidade deles, mas eles são uma pessoa que, tipo, é charmosa e tá sempre meio que flertando com o mundo, sabe? Não isso, não sei. E, porque assim, em dating game geralmente tem uma mini apresentação do personagem pra você, você tem que escolher a rota de alguém, né? Então assim, eu lembro que na dele tem umas coisas tipo que ele faz sucesso, assim, tanto com as ladies e os gents. Então... O próximo personagem é o Robbie White, também conhecido como X-Boy, de Identity V. Na minha conta privada no Twitter, a bio é literalmente conta oficial da mãe do Robbie, porque ele é meu filho e eu vou cuidar dele pra sempre. E o livro é Rules for Vanishing, da Kate Alice Marshall. Esse livro é o único dessa lista que não tem em português, ele só tem em inglês. Eu não sei muito bem como relacionar esses dois, tipo, na minha cabeça faz sentido, foi literalmente a primeira coisa que eu pensei hoje quando eu acordei. São as vibes, é porque o Robbie, ele era um menino, assim, ele é um menino, né, mas ele era, porque ele morreu. Isso não é spoiler. O Robbie, ele era um menino, ele era órfão, ele tinha a irmã dele lá e tudo mais, eles moravam no orfanato, tipo assim, não eram tratados muito bem, tinha que trabalhar e pedir comida na rua, essas coisas e tal. E aí o Robbie, ele desenvolveu o hobby... Hobby! Ele desenvolveu o hobby de cortar árvore, porque ele tinha que cortar... ele tinha que fazer isso, mas aí ele começou a gostar de fazer isso. Ele cortava a árvore lá com o machadinho dele, por isso que o nome dele é X-Boy. Rules for Vanishing é a história de um... Basicamente, tinha um bosque, não era exatamente um bosque, mas assim, tinha uma estrada lá, tinha um caminho na cidade, que tinha uma lenda de que uma menina entrou lá e sumiu. Não lembro quantos anos atrás, bons anos atrás. Essa menina nunca voltou. E aí tinha uma lenda que se você entrasse lá, tinham, tipo, desafios que você tinha que fazer, e se você não conseguisse, você ia entrar lá e nunca mais ia sair. Ia desaparecer lá pra sempre. E a principal desse livro, a irmã dela fez isso, ela entrou lá, boatos que ela entrou, e ela sumiu. Então a principal falou, eu tenho que ir atrás da minha irmã. E aí ela juntou com os amigos dela e eles entraram lá atrás da irmã dela, que também era amiga deles. E pela sinopse, eu achei que fosse ser um livro, mas quando eu li, era completamente diferente. Mas eu gosto muito da ambientação desse livro. A maior parte do livro eu ouvi audiobook quando eu tava na estrada. Ele não tem muito a ver com a estrada, sabe? Ele é tipo... é como se fosse um bosque. Então, eu não sei se é por causa da capa, mas eu sempre penso num lugar, tipo, com muita árvore e como se eles estivessem fazendo uma trilha. É como se fosse uma trilha, sabe? Eles estão fazendo a trilha e aí tem vários portões e são... é um lugar completamente mágico lá dentro, mas mágico pro lado ruim, sabe? Porque não tem como aquilo ser, tipo... racional, não tem como aquilo ser resolvido com razão. Então assim, por isso que eu digo que é mágico, é uma coisa fantasiosa, mas é muito creepy. Tipo, tem umas coisas assim... Porque esse livro é de terror, assim, terror adolescente, mas ainda é terror. E não vou falar que, tipo assim, eu fiquei com medo, não fiquei com medo, mas ele é massa, tipo assim, ele é legal. E aí, todo esse rolê de bosque e, tipo, árvores e terror me faz lembrar o Robbie, porque ele é o personagem de um jogo de terror, entre várias aspas. Porque eu não considero a Identity V terror, mas era a ideia inicial. Então, assim, ele tinha muito a ver com árvore, e a arma dele é um machado, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com bosque. E ele facilmente seria uma coisa que apareceria lá nessa trilha, porque lá aparecem algumas coisas. E ele facilmente seria uma dessas coisas que apareceria pra não deixar as pessoas passarem. Então, assim, na minha cabeça faz sentido. Talvez não faça nenhum. Mas, Rules for Vanishing. Livro muito legal. O final, though,
Eu não gostei do final, mas o resto do livro é legal. O próximo personagem chama Kuzuryu Fuyuhiko, do New Danganronpa V3. E o livro é Anjo Mecânico da Cassandra Clare. Me escutem. É porque ele... relações aqui paralelos com o Will das Peças Infernais, que é essa trilogia. Por quê? O Will Hirondale, ele era uma pessoa que afastava as outras pessoas. Ele é alguém que afastava as outras pessoas, ele agia como se ele não tivesse nem aí. E aí aconteceu uma coisa, muito difícil falar sobre tudo isso sem dar spoiler. Depois dessa coisa, ele se arrependeu da atitude que ele tinha antes, que era de afastar as pessoas. Mas não importa o quanto ele se arrependa, porque o tempo já passou. Ele não pode voltar atrás. E com o Fuyuhiko foi a mesma coisa. O Fuyuhiko afastava as pessoas, ele fingia que ele não tava nem aí. Aconteceu uma coisa e ele se arrependeu amargamente do tempo que ele fingia que não tava nem aí. Mas aconteceu e ele não pode voltar atrás, então... Não foi a mesma circunstância, foram, tipo assim, contextos completamente diferentes. Mas... essa é a minha relação. E pra indicar As Peças Infernais, eu não sei o que dizer, eu não vou falar história, porque eu nem lembro qual é a história do primeiro livro, pra ser bem sincera. O plot desses livros não tem essa menina aí. Eu acho que ela foi sequestrada. E aí ela depois foi salva pelos Shadowhunters, porque claramente é uma série, uma trilogia no caso, da Cassandra Clare. Então, no universo dos Shadowhunters, e se passa antes de Instrumentos Mortais, então... eu não sei, eu realmente não sei o que dizer. Ou não. Você que sabe. Tipo assim, se você gosta de Instrumentos Mortais e só leu Instrumentos Mortais, então leia. Mas se você não liga e não quer entrar nesse mundo, tipo assim, se você não... é porque tem muitos livros dos Caçadores de Sombras, e assim... talvez você não tá nem aí, você não quer entrar nesse universo, porque são vários livros e eles só ficam maiores e maiores, você não tá afim. Então não precisa, porque é lógico que você pode ler só a trilogia e falar foda-se e nunca mais ler nada. Era o meu plano inicial, porque eu li a trilogia As Peças Infernais antes de eu ler Instrumentos Mortais e etc. E eu ia ler só eles e falar foda-se, mas aí... acaba que dá vontade de ler os outros, porque você sabe que um dia os personagens que você gostava desse livro provavelmente aparecerão em outros, porque é sempre assim com a Cassandra Clare. Caso tenha ficado parecendo que eu não gosto dessa trilogia, na verdade eu gosto muito dela, mais do que eu gostaria de gostar. Me fez chorar muito, inclusive, então assim, momentos. O próximo e último personagem também é da franquia de jogos de Danganronpa, apesar de não ser do mesmo jogo. O personagem é o Onma Kokichi de... acabei de perceber que eu falei que o Fuyuhiko era do V3. O Fuyuhiko não é do V3, ele é do Super Danganronpa 2. Eu acho que eu tava pensando no Kokichi, porque ele é do V3, então assim, ele é do New Danganronpa V3, V3. O livro correspondente, nesse caso trilogia, vou mostrar só o primeiro livro, porque eu só tenho o primeiro. E porque eu sempre mostro o primeiro, a não ser que você seja Pandora Hearts, porque eu vou mostrar o terceiro. Mas o livro é a trilogia Sombreossos, que costumava se chamar trilogia Grisha e que hoje em dia as pessoas ainda chamam de trilogia Grisha. E eu tenho um motivo. Pra mim faz sentido, mas talvez seja porque eu sou emocionada. O motivo de eu colocar a trilogia Grisha é porque o Kokichi, ele era o antagonista do V3. Ele não era o vilão, assim. Os vilões de Danganronpa sempre são Monokuma e
quem estiver como no final do jogo, se tiver alguém com ele. Mas sempre tem os antagonistas, tipo o Nagito no Super Danganronpa 2, o Togami no primeiro, apesar de que, na minha opinião, pelo menos, não é no mesmo grau. E o Kokichi era do V3. Por isso, ele fazia coisas que não eram legais. Ele não era uma pessoa muito legal, na verdade. Ok. Cortinas aqui, momento real. Isso é interpretação, não é headcanon. Eu não tô, tipo assim, inventando alguma coisa. É total interpretação, minha interpretação do personagem dele. Talvez esteja errada, eu nunca vou saber, nunca mesmo vou saber quais eram as intenções dele, o que que passava na cabeça dele. Eu não sei, ninguém nunca vai saber. Eu não acho que o Kodaka sabia, e ele criou essa merda. Então, assim, ele era muito mentiroso, ele vivia mentindo e pregando peça e falando umas coisas nada legais pra várias pessoas. Ele fez bullying com alguns personagens também. Então, assim, ele não era uma pessoa legal. Ele era claramente um antagonista, mas ele ainda queria salvar todo mundo. E pra isso, ele era o tipo de pessoa que ia sacrificar alguma coisa pelo bem maior, que no caso era salvar todo mundo e dar o fora dali. Então, eu estava pensando, por que a trilogia Grisha? Por que o vilão da trilogia Grisha? Eu não tô falando, não estou dizendo, que o vilão de Sombra e Ossos queria salvar todo mundo. Não é isso. Eu não acho que ele queria salvar todo mundo. Muito pelo contrário, o vilão desse livrinho matou muita gente. Muita gente. Muito mais do que o Kokichi mataria na vida dele inteira. Mas eu ainda penso, tipo assim, são coisas que vêm na minha cabeça. Esse vilão, ele tinha um objetivo. E não era um objetivo ruim, era uma coisa boa. E pra isso, ele fez várias coisas ruins. Mas ele ainda faria tudo, tipo, com base no que ele queria pra aquela coisa, que ia ser bom não só pra ele, ia ser bom pra várias pessoas. Por isso, eu faço esse paralelo dele com o Kokichi. Eu não sei o que falar pra recomendar a trilogia Grisha. O meu maior incentivo é leiam, porque depois você vai poder ler Six of Crows, que é minha duologia, assim, acho que é a única duologia que eu li na vida, mas tipo assim, que é minha série, uma das minhas séries de livro preferida. Mas eu gosto muito da trilogia Grisha, mesmo ela sozinha. Eu ainda gosto muito, eu gosto dos personagens. Eu gosto da Leigh Bardugo, que é a autora, e vai lançar a série na Netflix, então assista o trailer, você vai achar... não vai entender nada, e aí você vai ficar... Meu Deus, o que acabou de acontecer? Você pode esperar pra assistir a série, ou você pode ler os livros, então leiam os livros, porque sim. É isso mesmo que eu tinha pra falar. Ah, outra coisa que eu queria dizer, eu devia ter dito isso no começo do vídeo. Existe uma entidade que mora comigo, divide o corpo comigo. Corpo, não casa, divide corpo comigo. Essa entidade mora na minha cabeça, tipo assim, ela se aloca aqui na minha cabeça. O nome dela é Bob. Eu e o Bob, a gente tem um relacionamento difícil. Ele não gosta de mim. E ele tem, tipo, vontade própria, ele faz o que ele quer. Tem dia que ele tá afim, tem dia que ele não tá afim. Hoje ele não tava afim. Coloquei vários grampos, coloquei vários troços aqui pra tentar deixar ele um pouco mais ok. Mas ele não tava afim. Então, se nesse vídeo inteiro eu tiver parecido que eu tava com um capacete gigante e, tipo, com um cabelo muito feio, saiba que é porque ele tem vontade própria e ele não tava afim de cooperar hoje. Ademais, era só isso que eu tinha pra dizer. Essas foram minhas recomendações baseadas em alguns personagens preferidos, de alguns jogos que eu gosto bastante e personagens que eu gosto bastante. Que também... E todos esses livros são livros que eu gosto bastante, tipo assim... Não sei, tipo, necessariamente livros preferidos, todos esses, mas ainda são livros que eu gosto muito e que eu recomendo. Então, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Se você assistiu esse vídeo, obrigada. Principalmente se você assistiu até aqui, né, mas também se estiver parado. Se você estiver parado de assistir, você não tá escutando isso, mas saiba que eu agradeço mesmo assim. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês voltem sempre. E é isso. Tchau, tchau. Beijocas. Beijocas. Muito tempo que eu não falo isso. Beijinhos.